Em 5 anos, quase 8 milhões de famílias passaram a ter algo que para muita gente é básico em casa: um banheiro. Esse levantamento usou dados do IBGE e apontou um avanço que impacta diretamente na saúde das pessoas. Sem dúvida, o Brasil avançou e silenciosamente, num dos indicadores mais básicos de dignidade, é o acesso a um banheiro dentro de casa. Já pensou sobre isso? Tem um levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Saneamento mostrando efetivamente o que mudou. A gente vai falar sobre isso a partir de dados do IBGE, mostrando que mais de 98% dos lares brasileiros já contam com banheiro de uso exclusivo. Esse é um salto de quase 8 milhões de domicílios, de 2019 para cá. E esse número marca progresso, mas também revela desigualdades, e que são profundas, entre as regiões do Brasil. O JR 15 Minutos de hoje discute esses dados com a diretora-presidente da ABICOM, Cristiane Dias. Bem-vinda, diretora. Olá, Edu, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Me conta, o que é que explica esse avanço de cerca de 8 milhões de domicílios, passando a ter banheiro de uso exclusivo desde 2019? Quais fatores aí, eu me refiro a econômicos, sociais ou até mesmo de norma, que impulsionaram esse salto nos últimos 5 anos? Conforme você colocou, Edu, um salto bastante significativo, e quando a gente fez esse levantamento, nós também ficamos muito felizes com o resultado. E se você observar bem, esse período histórico, esse intervalo é de 2019 a 2024. Então, o que justifica essa mudança é justamente no meio, nós temos aí o marco legal do saneamento básico, que foi publicado em 2020. Então, a partir desse marco legal, o setor privado entra no setor de saneamento com mais ênfase, e nós acreditamos que essa mudança no número de banheiros de uso exclusivo se deve a realmente a expansão dos serviços na área de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, porque os investimentos estão vindo. Nós já realizamos 60 leilões, tem 29 outros projetos sendo modelados pelo BNDES. Então, é o que a gente chama de que o saneamento está vivendo um ciclo muito virtuoso. Então, a expansão do serviço está sendo feita e a gente acredita que o resultado disso já aparece aqui com os números de banheiro de uso exclusivo. Agora, diretora, o ritmo atual é suficiente para o Brasil cumprir a meta de universalizar o acesso até 2033? Esse é um marco previsto na legislação de saneamento, Ou vai ser necessário acelerar ainda mais para alcançar o prazo? Nós estamos há praticamente 8 anos de alcançar o prazo dado pela lei de universalização. Somos o único setor que temos um prazo legal com essa meta tão específica, e nós acreditamos que até 2033 muito terá sido alcançado, muito da expansão terá sido feita, mas realmente os investimentos precisam ganhar mais velocidade. O que a gente observa é que o investimento aumentou bastante desde a aprovação do marco legal. Nós tivemos aí no último ano de 2023, que é quando a gente consegue aferir os dados, que foi o maior investimento já feito na história. Então a gente observa que houve uma mudança de política pública e que essa política pública está funcionando, e isso se reflete no aumento do volume de investimentos, que, claro, como você bem colocou, deve aumentar, deve ter um incremento a cada ano. Bom, se a gente pensar em regiões castigadas pela desigualdade historicamente, as regiões norte e nordeste do Brasil, eu gostaria que a senhora colocasse aqui para a gente nessa conversa qual é a fotografia de momento dessa realidade para essas regiões, o acesso a banheiro. Bom, o nosso levantamento, ele identifica um avanço grande, especialmente aí de melhora de volume, de números de banheiros de uso exclusivo, especialmente na região norte e nordeste. Na região norte, nós tivemos um aumento de 2,4 pontos percentuais e nordeste 1,3 pontos percentuais. Então, mais uma vez, reflexo do aumento dos investimentos e da expansão da rede que vem sendo feito, inclusive nessas regiões. Mas, é claro, são regiões que nós ainda contamos também com um déficit maior, apesar do aumento significativo que tivemos.
Diretora, e quais são os principais obstáculos que a gente ainda vive e que nos impede de ver uma universalização nas regiões que mais avançaram? Considerando aqui desafios geográficos, inclusive, e falta de infraestrutura prévia. Bom, todo esse processo de estruturação de projetos vem sendo feito e os leilões vêm saindo do papel. Essa é uma realidade que nós estamos lidando. A gente observa que a região norte e nordeste ficou um pouco mais para o final, mas estão acontecendo. Você tem noção, a gente fez o leilão do estado de Sergipe ano passado, do estado do Pará esse ano, ainda teremos o leilão do estado do Pernambuco. Nós estamos falando aqui de contratos de concessão de longo prazo, então a infraestrutura ela demora para ser construída, é um processo natural, como eu disse, uns contratos de longo prazo, mas o fato é que nós temos contratos hoje, a meta de universalização ela está contratualizada, ela consta em todos os contratos e a coisa vem avançando. Cada região tem os seus desafios, como você colocou, geográficos, por exemplo. Tem algumas regiões que têm uma população muito espalhada, então é difícil levar rede para essas regiões. Tem outra região que tem uma população com baixa capacidade de pagamento. Tem outra região que tem um outro tipo de dificuldade. Tem abundância de água, mas não tem muito incentivo para ligação à rede. Enfim, os desafios são enormes para a gente levar a universalização do saneamento para o Brasil todo. Então, como o nosso país é muito grande, é importante nós observarmos as particularidades de cada região, de cada estado brasileiro e ir modelando para conseguir realmente atender a toda a população. Vamos a uma questão conceitual aqui, mas antes um número importante para que todos saibamos. O Brasil ainda tem, gente, algo em torno de 1.300.000 domicílios sem banheiro, tá bom? 1.300.000 casas que não tem um banheiro de uso exclusivo. E eu pergunto à diretora o que significa, na prática, viver numa casa sem banheiro e de que forma essa ausência impacta numericamente em saúde, em tempo, em privacidade, educação das crianças, né? A gente está falando de dignidade. Eu posso resumir que o impacto maior é essa ausência de dignidade, esse direito, esse acesso a um banheiro de uso exclusivo deveria ser acessível a todos os brasileiros. A gente sabe que o impacto é muito grande, especialmente em crianças e bebês, porque acabam se contaminando muito, ficando muito doentes. Então, o que acontece é que o impacto na saúde pública, a ausência de saneamento, é um impacto muito grande na saúde pública, na educação, nas relações de trabalho, e tudo isso já está comprovado, a gente tem esses números, por isso a importância de nós aproveitarmos esse momento e esse levantamento para fazermos uma conscientização de que é realmente necessário levar esse acesso a banheiro de uso exclusivo para a população como um direito básico que todos nós deveríamos ter acesso. E para finalizar, diretora, qual é o impacto direto do acesso a banheiro na saúde pública e de que maneira esse avanço contribui para reduzir doenças, né? Internações e os custos para o nosso sistema público de saúde? O impacto é enorme, porque quanto mais banheiro a gente tem, quanto mais acesso ao saneamento, menos a gente vai fazer uso, vai gastar com saúde pública. Então, a cada real aplicado em saneamento, a gente tem uma economia aí na saúde pública de R$5. Então, é um impacto muito grande. E tem um impacto também direto em várias outras atividades da vida do cidadão. Então, investir em saneamento e economizar em saúde pública. Essa é uma ligação que é muito direta. E a coisa tem melhorado, o ambiente regulatório também, a confiança no setor, os investimentos estão vindo. Então, a gente está vivendo um momento muito especial e temos que aproveitar essa oportunidade para poder divulgar tanto dados positivos, como esse que a Bicom fez o levantamento, de uma melhora no acesso a banheiros públicos, como também para chamar atenção para aquilo que ainda podemos melhorar e podemos evoluir e temos que empregar esforços, como colocar realmente tração e análise nas políticas públicas todas que envolvem o setor de saneamento básico.
E sem dúvida ainda temos muito o que avançar, né? Embora quando a gente olhe para o sul, para o centro-oeste, para o sudeste, a gente já tem uma radiografia quase universalizada do acesso ao banheiro exclusivo, a gente já viu aqui o que o norte e o nordeste do país sofrem. Acho que muitas pessoas também estariam se perguntando agora qual é a parcela do governo e qual é a parcela do acesso ao crédito às famílias para conseguirem contemplar isso também. Porque não adianta você fazer um esforço para fazer uma obra, uma reforma em casa, se não tiver onde ligar esse banheiro, né? E por muito tempo a gente ouviu dos políticos que esse era um investimento que não dava voto, porque é um dinheiro público que fica enterrado. A senhora já deve ter ouvido esse argumento algumas vezes também. Com certeza. Que bom que essa realidade tem mudado e a gente já identifica na fala de candidatos a cargos eletivos que o saneamento é uma agenda, é um setor que tem que ter mais atenção. Então, isso vem mudando. A nossa expectativa para o ano eleitoral, o ano que vem, é que isso apareça nas pesquisas, que isso apareça como projeto dos nossos futuros candidatos, tendo em vista a essencialidade do serviço. Edu, a gente fica falando no nosso país aqui de inteligência artificial e nós ainda estamos vivendo uma realidade do ponto de vista de saneamento que precisa ser melhorada. Então, nós temos que avançar e deixar de ser um país subdesenvolvido no que diz respeito a esse setor, que é um setor que, sem dúvida alguma, comparado com todos os outros setores da infraestrutura, é o que mais traz dignidade para a pessoa. É isso, é saúde pública na ponta, é economia de gasto público lá na frente. Então, se temos um ano eleitoral chegando, é hora de olhar para o candidato pensando também em saneamento básico e cobrando dele compromissos práticos e objetivos sobre isso. Eu conversei com Cristiane Dias, que é diretora-presidente da Associação Brasileira das Empresas de Saneamento, a ABICOM. Muito obrigado pela presença. Obrigada a você. Olha, está terminando aqui a edição 1308 do podcast JR 15 Minutos. E você pode acompanhar as nossas conversas sempre no portal r7.com, nas redes sociais do JR e aí no seu tocador de podcast predileto. Esse episódio teve produção de David Bezerra, estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato, Mariana Picciarelli e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Bruna Franco, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial de Tiago Contreira e o vice-presidente de jornalismo é Antônio Guerreiro. Eu agradeço demais a sua companhia, eu sou Edu Ribeiro e bora para a próxima.